Shalom, shalom! É hora de meditarmos na palavra de Deus. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Muito bem. Queridos e amados irmãos, amigos e amigas, a você que nos acompanha. Todos nós, quando entramos em um mercado para fazermos compras, nós nos preocupamos, logicamente, com o preço, não é? Porque as coisas não estão fáceis. Precisamos, então, administrar o nosso orçamento. Mas, além de preço, acredito eu que 60% de quem faz compra, eles olham a validade do produto. Principalmente se este produto for um produto que irá ser consumido lentamente, não é? Mas o que tem a ver esta data de validade com a palavra de Deus? Queridos, é para exortar a você, porque antes de exortar você, eu já fui exortado. Pois nós também não nos preocupamos com a nossa data de validade. Porque todos nós temos uma data de validade. Só que nós não nos preocupamos para entender que também iremos passar. Mas a palavra de Deus, Jesus trabalha, se preocupa com vidas. Quando Deus fez o plano da salvação, ele sempre contou com vidas. Para Deus Pai, Deus Filho, o que importa são as nossas vidas. De Gênesis a Apocalipse, a preocupação é com vidas, com almas, com salvação. Mas nós não pensamos, né, nesta possibilidade que será real para todos, porque partiremos desta terra. Por isso, quero mostrar a você que Jesus se preocupou, se preocupa, tanto é que deixou esta mensagem que irei ler para você, mostrando para nós o que acontece quando partimos daqui. Portanto, abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Nós falamos que cremos em Cristo, que cremos na palavra de Deus, que cremos nas Escrituras, mas não nos preocupamos para que a nossa data de validade possa chegar. Ainda bem que a data de validade dos produtos é impressa nos pacotes, né, nas embalagens, mas a nossa não é. Imagine você se esta nossa data de validade nós tivéssemos acesso a ela, como agiríamos diferente do que agimos? Desde a hora do acordar até o deitar, nós iríamos viver o verdadeiro amor, porque saberíamos que em pouco tempo iríamos partir. Mas Deus é maravilhoso. Ele deixa essas mensagens para que nós possamos nos atentar e, se realmente cremos em Cristo, se realmente cremos na palavra de Deus, nós temos que preocupar, sim, com a nossa alma.
porque o corpo é mortal. Tanto é que a palavra que Jesus diz que nós não devemos preocupar com quem mata só o corpo, mas que devemos temer aquele que mata o corpo e a alma, que é o Satanás, que é o pecado, que é a ausência de Cristo, de Deus na nossa vida. E aí, então, ele deixa esta mensagem maravilhosa de Hebreus 9:27 e também de Lucas 16:19, que iremos comentar aqui. Portanto, queridos e amados irmãos, o Salmo 47:1 diz assim: diz que devemos aplaudir a Deus com as mãos e cantai a Deus com voz de triunfo. Entende? Precisamos de cantar, precisamos de meditar, precisamos de louvar, precisamos de ler a palavra, precisamos de entoar cânticos de alegria ao Senhor, de gratidão, de agradecimento. Obrigado, meu Pai, por ter mandado o teu filho para me resgatar, para me salvar. Mas isso tem que valer a pena, pois se você não crer, se você não está nem aí para a palavra de Deus, se você só diz tudo de boca, mas na ação, na prática, não pratica, você é digno de misericórdia, meu irmão. Porque a palavra é clara. A nós aqui na terra, o homem é ordenado a morrer uma vez só. Vindo depois disso o juízo, meu irmão. Havia um homem muito rico que tinha dezenas de empregados. E ele, então, deitado em seus aposentos, ao abrir os olhos, ele se deparou com muito fogo em seu quarto. E ele começou a pegar fogo em suas roupas, e ele começou a se queimar, e ele, então, gritava pelos seus servos, gritando, chamando para que alguém pudesse tirá-lo dali, e sentindo dores, sofrimentos, mas ninguém apareceu. Quando, de repente, ele descobre que, na verdade, ele está morto. Entende? Esta passagem está em Lucas 16, versículos 19 a 31. E ele descobre, então, que está num lugar de sofrimento. O fogo queimava, e o fogo não se apagava, e nem ele morria. Quando ele olha para cima, ele vê então duas pessoas. E então ele conhece essas duas pessoas, porque um era aquele rapaz que sempre batia na sua porta pedindo esmola, pedindo algo para comer. Era Lázaro. E o outro, ele conhecia de nome porque já tinha ouvido falar, que era Abraão. Então ele cai na realidade de que estava no Hades. Então ele grita para o pai da fé, Abraão:
pai Abraão, tem misericórdia de mim. E começou a clamar a Abraão, pedindo para que ele mandasse Lázaro até ele, porque ele estava com a boca seca. Ele precisava que Lázaro molhasse o dedo na água e trouxesse para molhar a sua língua, porque a secura era muita. O sofrimento era enorme. Portanto, Abraão, então, diz a este homem rico que não poderia fazer, porque existia um abismo enorme entre eles. Entenda, queridos e amados irmãos, esta parábola, que na verdade é uma realidade em que Jesus deixa para que nós tenhamos conhecimento do que vai acontecer comigo e com você após a nossa morte, assim que fecharmos os olhos, assim que o espírito largar o corpo, ou ele vai para o Hades ou Sheol, ou vai para o paraíso. Então, Abraão diz assim, Lucas 16, 26. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Você observe que o rico se dá conta de que o que ele praticou em sua vida aqui na terra era o que ia colocá-lo no paraíso. Mas ele optou em ter as melhores coisas aqui da terra, porque este rico, ele era bem-sucedido. Ele se preocupou em ter coisas, mas ele jamais preocupou que o seu corpo iria perecer e que sua alma precisaria do plano de salvação. Ele tinha tudo, menos a salvação. E este chamado de Jesus, em Lucas 16, de 19 a 31, é para nos exortar que precisamos preocupar, sim, que estar no Hades, ou no Sheol, ou no paraíso, depende do hoje, do agora. Por isso essa mensagem está sendo passada a você. Porque é nosso dever de cristão, de discípulos, de pastores, de pessoas que se dedicam à palavra de Deus, a ser responsáveis pela sua salvação, você que está aí do outro lado. Portanto, amanhã você não vai poder dizer que ninguém falou do plano da salvação, o que aconteceria, o que acontece após a morte, porque Jesus deixou. Aqui é Jesus dizendo esta palavra para nós, de que aqueles que creem em Cristo, que creem na palavra, que se entrega nas mãos do Senhor para que Ele dirija a sua vida e que você tenha práticas diárias de ação, de amor verdadeiro. O que Ele está nos chamando não é para que nós tenhamos amor a quem nós já amamos, mas é que tenhamos amor àquele que é carente, aquele que nos maltrata,
aquele que nos pisa, aquele vizinho chato. Porque a nossa hora vai chegar, assim como chegou para este homem rico. E ele não se preocupou com a sua salvação. Queridos, a nossa salvação, ela tem que começar aqui, na terra, aonde nós estamos vivendo. Não é depois da morte. E o pior, que não sabemos a nossa data de validade. Podemos morrer nesse instante. Não sabemos. Não é verdade? Portanto, hoje você está tendo uma exortação. Repense a sua vida enquanto é tempo. Não demore. Não estamos falando isso como palavras que todo cristão fala. É hora de aceitar Jesus, venha. Não, não, não. Irmão, se você crê em Cristo e crê na palavra, a palavra está te dizendo o que vai acontecer segundos após a tua morte. Você morreu, parou tudo. O espírito sai, a alma sai. Ou ela vai para o Hades, ou ela vai para o paraíso. Saiba você que tanto o Hades, ou Sheol, ou o paraíso, é para aguardarmos a vinda do Senhor Jesus. Mas uns guardarão em sofrimento, como está relatado aqui em Lucas 16, 19 a 31. O homem rico e o Lázaro. E aqui o que está sendo julgado não é a riqueza, mas é o coração. É o que ele era mais apegado. Era na riqueza, nas coisas. Você pode ser rico, sim, financeiramente, meu irmão. Porque nós, que somos assalariados, dependemos do rico, sim, para trabalhar. Mas aqui não se trata de rico e de pobre. Aqui se trata de coração rico e de coração pobre. Lembre-se, comece agora. Comece a ter o encontro com Cristo de verdade. E isso estou falando não só para o ímpio. Não estou falando para aquele que não lê a palavra, que não quer saber de Deus, que não quer saber de igrejas, de denominações. Porque para ter relacionamento com Deus, para ter relacionamento com Cristo, não precisa de ter igreja. Não precisa. Não espere esse momento para que você tenha Deus na sua vida, meu irmão, porque pode não dar tempo. Entende? Portanto, esta é a palavra que eu quis trazer a você. A palavra do rico e do mendigo, do rico e do Lázaro, que é um exemplo fundamental para as nossas vidas, em que o próprio Jesus conta essa história para nós e que é uma história real, que não é uma parábola fictícia, mas é algo real, onde ele dá nomes, o homem rico e o mendigo Lázaro, e Moisés e Abraão. E Abraão. E é o relato do que acontece com todos nós quando partirmos daqui dessa terra. Portanto, o homem rico pediu ao pai Abraão, para que mandasse Lázaro ir ter na sua casa aqui na terra, para falar com seus 5 irmãos que ele tinha. E ele disse, vai lá para falar com eles, para que eles não venham para este lugar infernal, com este lugar tenebroso, com este lugar de sofrimento. Peça a Lázaro para que vá lá
Então, Abraão diz assim para o homem rico. 27. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aí Abraão responde para ele. Olha o que Abraão responde para ele. Quer dizer, ele agora, depois de morto, se preocupou com a família, se preocupou com a alma. Mas não tinha mais jeito, porque depois que morre, não tem como você fazer mais nada. Portanto, é um ensinamento para nós que estamos vivos. Não é verdade? Olha o que Abraão disse. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe responde: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Por isso é que eu estou te perguntando: você crê na palavra de Deus? Você crer em Deus? Você crer em Jesus? Então começa a praticar. Porque se não vai adiantar nem ressuscitar alguém que você conhece. É isto que Abraão está dizendo. Quando ele diz que tem Moisés e os profetas, ele está dizendo, porque naquela época ainda não tinha o Novo Testamento, ele está dizendo, ó, aí tem a Torá, aí tem as Sagradas Escrituras. Leia, ouça, medite, para que vocês não venham para este lugar de tormento. É isto que Abraão está dizendo a ele. Entende, meus irmãos? Fuja do Hades, fuja do Sheol. São os mesmos lugares em línguas diferentes, né? Portanto, queridos e amados irmãos, eu queria deixar com você esta mensagem para que você se atente, não pela sua data de validade, porque você não sabe, mas que ela vai chegar e não sabemos a hora. Mas Jesus deixa aqui o caminho da salvação para que você possa ir para o paraíso. Estou aqui preocupado com a sua alma. Amém? Ouça esta palavra que é a pura doutrina de Cristo e dos apóstolos. É a palavra verdadeira. É as escrituras de Cristo, não de homens. É o que eu queria deixar para vocês. Que o Senhor possa falar mais forte no seu coração e que você ouça a palavra dele, para que você possa amanhã acordar no paraíso e não no Hades, como este homem rico. Amém? Fique todos na paz. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe os nossos shorts e vídeos. Shalom!